Olá, meu nome é Luan, eu sou aluno da FURG e aluno do professor Otávio de Física 2, para apresentar um trabalho sobre hidroestática, e juntamente com os alunos Rafael Ribeiro e Vinícius Jaskuski. Bom, eu vou falar sobre o empuxo. O empuxo, ele é uma força que está em todos os objetos submersos. Por exemplo, se você colocar um cubo de gelo dentro de um copo de água e você pressionar com o seu dedo para baixo quando você soltar, o cubo vai subir. E esse movimento de subida dele acontece por causa das pressões que estão tanto do lado quanto embaixo do cubo. Essa pressão é a pressão da água que ela está sempre voltada para cima. Ela sempre vai fazer com que o objeto ele volte para cima. Então, é isso que acontece com, por exemplo, um chinelo de borracha quando você coloca ele na água. Ele sofre, ele tem uma superfície adequada para que ele consiga boiar na água por causa do empuxo. Esse é o mesmo princípio das embarcações. As embarcações, elas boiam por causa deste princípio e também por causa do formato. Por exemplo, se você pegar uma barra de aço e colocar na água, uma barra reta de aço e colocar na água, ela vai afundar. Mas se, por exemplo, você fazer uma panela com essa barra de aço, ela vai boiar por causa do formato. O formato do objeto manda muito. Então é por isso que a gente tem grandes embarcações como submarinos e navios que conseguem boiar tão perfeitamente, mesmo com todo o peso, mesmo aqueles navios de carga, aqueles navios gigantes de carga, com toneladas e toneladas de cargas, eles conseguem ter o efeito de boiar, mesmo tendo aquele peso todo. E isso está diretamente ligado ao princípio de Arquimedes. Esse princípio, ele diz que todo objeto colocado na água ou em algum determinado fluido, ele vai fazer com que esse fluido ele suba. E isso está diretamente ligado ao princípio de Arquimedes. Bom, meu colega ele vai falar mais à frente sobre o princípio de Arquimedes, mas basicamente ele diz que quando um corpo se encontra imerso em um fluido, ele recebe uma força vertical para cima. E isso acontece em diversos casos no empuxo, tanto que foi a base para Arquimedes definir o que era empuxo. E agora eu vou dar alguns exemplos de aplicações do empuxo na nossa vida. O primeiro deles é o colete salva-vidas. Ele utiliza do princípio de empuxo, né, para evitar que uma pessoa sofra o afogamento. A densidade do sólido se dá pela razão entre o seu volume e sua massa. E para calcularmos essa densidade, podemos usar o método do piquenômetro, que é basicamente mergulhar esse sólido num piquenômetro com um fluido com densidade desconhecida. Assim, a gente vai conseguir descobrir a densidade desse outro sólido. E para que não haja erros, a gente tem que cuidar que o sólido não reaja nem dissolva nesse líquido. E, entre outras, criação de bolhas no líquido e no vidro do piquenômetro. Oi, sou Rafael Ribeiro, faço parte do grupo C. Vou falar sobre a densidade dos gases. O modo de calcular a densidade dos gases é única, sabendo uma vez que seu volume em condições normais, temperatura e pressão, é 22,4 litros mol a menos 1. Ou seja, cada mol de gás ocupa um espaço de 22,4 litros em 1 atm ou e 0 graus Celsius, variando se houver mudança em um desses valores. Tendo em mente essa variação, a fórmula não é mais apenas massa sobre volume. Para calcular, pegamos a equação dos gases, sendo ela pressão multiplicado por volume igual a número de mols vezes a constante universal dos gases multiplicado pela temperatura. Desenvolvendo essa equação conjunta à de densidade, chegamos a densidade igual a pressão vezes massa, dividida pela constante universal dos gases,
vezes a temperatura. Com isso, podemos calcular a densidade de um gás em qualquer situação. A partir desses conhecimentos, tivemos êxito em múltiplos experimentos e invenções. Por exemplo, conseguimos pressurizar gases em tanques. E, em tempos de pandemia, esses mesmos tanques salvaram e salvam muitas vidas.